Leia e presenteie livros espíritas. Livraria Espírita Caibar Chutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3625-3344. Livraria Espírita Caibar Chutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3625-3344. Aceitamos cartão de crédito e de débito. Olá, amigos da TV Cidade, no ar, Espiritismo em Flash. Hoje um programa diferente, num cenário diferente. Viemos até o hotel em que está hospedado o nosso entrevistado, que é um repórter investigativo, o maior nome, um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, Saulo Gomes. É um prazer muito grande receber o senhor no programa hoje. O prazer é meu, sempre que me deparo com jovens companheiros querendo nos entrevistar. É uma forma de realização a mais, um momento a mais de realização na nossa vida profissional. E obrigado a vocês, ao carinho dos amigos aqui de Taubaté. Obrigado a vocês, TV Cidade. E eu gosto muito de ver o trabalho que vocês têm realizado, porque a NET realmente pelo Brasil está nos mostrando, inclusive bastante imagens de jornalismo, bastante programa de jornalismo, em várias cidades por onde tem estado. Então, saber que também em Taubaté, uma cidade de tantas tradições, de tantos vultos, né? Taubaté que vem do nosso Mazzaropi, do nosso Monteiro Lobato, passa pela nossa Hebe Camargo. Olha que privilégio dessa cidade. Tem épocas diferentes, personalidades desta ordem em todos os campos de atividade. Então, Taubaté, que já me deu outras grandes reportagens do passado, que não cabe falar agora, inclusive quando aqui estive algumas vezes na sua fazenda com o nosso grande Mazzaropi, que depois de morto ajudamos a defender o seu nome, a sua história e o seu patrimônio. O senhor é um jornalista, um repórter muito conceituado no Brasil, trabalhou com pessoas de grande projeção dentro da televisão, do rádio, do jornalismo em geral. Mas como tudo começou para uma carreira de sucesso, quando o rapaz Saulo Gomes, o jovenzinho Saulo Gomes... Eu já fui jovem. Como teve a ideia, né? Como passou pela cabeça pela primeira vez, eu quero ser repórter, eu quero ser jornalista? Olha, eu era viajante comercial. Para vocês terem uma ideia, dos meus 85 de idade, 68 anos é de estrada. Eu comecei a viajar, se não me engano é 68 mesmo. Comecei a viajar em 1945, eu tinha apenas 17 anos de idade. E eu fui, sob o tempo ainda, se chamava viajante comercial, chamava os caixeiros viajantes. E guardo também daqui da região, do Vale do Paraíba, de Taubaté inclusive, um som muito curioso, muito agradável no meu ouvido, porque nós viajantes recebíamos um documento chamado carteira quilométrica e viajávamos do Rio a São Paulo, média de 14 horas, de Maria Fumaça, tendo que vestir um guarda-pó porque as faguras do trem queimavam muito nossa roupa. E eu lembro bem que nós íamos todos tirando cochilo, dormindo, aquele barulhinho clássico do Maria Fumaça. Eu acho que só nos filmes vocês vão ver hoje o efeito. E aí o picotador vinha chamando, acordando os viajantes para descer em cada cidade. Então eu guardo uma imagem muito curiosa, muito interessante, bem antes de chegar ao jornalismo. Rapidamente, esse momento é importante na minha vida profissional e humana. Aí eu acordava ouvindo assim, Guará, Guará, quem vai descer em Guará? Pinda, Pinda, chegou Pinda, Taubaté. E assim ia pelas cidades afora. Jacareí, que o picotador nos acordava gritando que era a hora do biscoito jacaré e etc. Né? Então, nesse período eu vivi bastante intensamente a vida de viajante comercial. Mas como o dinheiro era pouco, de repente um amigo me levou para trabalhar num circo, em algumas horas do fim de semana, chamado Circo Garcia. E num parque de diversões chamado Parque Xangai. E nessas duas instituições, quando me sobrava uma folguinha no interior, onde estavam essas duas entidades artísticas, para eu apresentar o homem que engolia fogo, para apresentar a mulher que desaparecia na rede, etc, etc, eu virei locutor de parque de diversões e de circo. Resultado, isso me deu uma tarimba muito
boa, muito jovem ainda, no microfone. Em 1955 eu estava no Rio de Janeiro, fui instado por um colega num bar onde eu estava, num bar famoso no centro do Rio, um repórter policial famoso chamado Hilton de Souza. Ele disse: rapaz, eu vi você trabalhando lá no circo, você fala bem, você podia aproveitar, você não quer ir lá para a minha rádio? Como para a rádio? Não, eu trabalho na Rádio Continental, a maior equipe de jornalismo no Brasil e em rádio naquela época era a Rádio Continental, no Rio. São Paulo era Jovem Pan, antiga Pan-Americana. Eu disse: mas como? Eu não sei, como é que eu vou fazer rádio? Eu tinha vontade de parar um pouco, de viajar realmente, por uma série de motivos, né? E ele aí me levou e eu entrei audaciosamente, viu, Janete? Corajosamente, eu acho que foi corajosamente, eu entrei para disputar com um pouco mais de 200 moços um lugar de repórter naquela emissora. Vejo vocês o grau de dificuldade. E, surpreendentemente, no final do mês de dezembro, estava eu aprovado como o primeiro repórter naquelas provas todas passadas. Em consequência disso, eu fui parar no rádio. Desculpa ter contado, mas já por estar em Taubaté, eu me senti muita vontade e com bastante emoção recordar essa minha vida no velho Maria Fumaça do Rio, São Paulo, da Central do Brasil, para chegar à minha história do rádio. Fui para o rádio em consequência disso, e até porque, comprovadamente, dentro de mim estava a alma do repórter. Para concluir, no dia 14 de janeiro de 56, eu peguei o microfone pela primeira vez no Rio de Janeiro, fui escalado de imediato para trabalhar na Câmara Federal. Foi tão acertada a minha ida para lá como jovem repórter que eu permaneci lá até a mudança da capital em 1960. Tive alguns grandes recordes de horas ao microfone nessa minha transmissão da Rádio Continental e imediatamente percebi que era um veio necessário para se alcançar o veio do jornalismo policial. Tornei o repórter investigativo. E até hoje estou aqui nessa batalha, fora dos grandes centros, fora da grande mídia, mas ainda, agora transformando em livros um pouco das histórias, que foram muitas, que eu colhi. E em meio a tudo isso, alguém vai me perguntar: como é que um repórter policial foi entrevistar o Chico Xavier? Depois eu conto. Justamente, era a próxima pergunta que me ocorreu, porque como repórter policial investigativo, qual o caminho que foi percorrido para chegar a Chico Xavier e fazer a primeira entrevista em 1968, certo? 2 de maio, mas certamente naquela época, embora eu ainda fosse criança, mas pelo olhar da criança eu podia acompanhar como a figura de Chico Xavier era meio discriminada, gerava às vezes um certo medo até em algumas pessoas, né, que não eram espíritas. E nos espíritas havia uma certa proteção à imagem dele, então a gente não ouvia, pelo menos aqui em Taubaté, na época, né, minha época de criança, a gente não ouvia a menor possibilidade, não pensava na menor possibilidade de Chico Xavier estar na mídia, na televisão, no jornal, no rádio ou qualquer órgão de divulgação. Então, como foi a trajetória? Como surgiu a ideia para chegar a Chico Xavier? Janete, eu sou do tempo que o repórter se pautava. Eu estava numa série de reportagens, sempre gostei dos desafios. Um dia, ouvindo uma história do Sanatório Américo Bairral, na cidade de Itapira, região de Campinas, até hoje a maior obra no mundo na área da psiquiatria feita pelos espíritas, o Américo Bairral, uma grande obra espírita onde se faz terapia ocupacional, inclusive no tratamento dos doentes mentais, etc. Enfim, é um trabalho fantástico. E eu, então, programei aquela instituição. Quando cheguei lá, aí eu sabendo já que se tratava de uma obra espírita, eles ficaram temerosos. Eu disse: não, eu vim aqui para fazer uma reportagem, meu estilo de reportagem é esse, conseguir as coisas consideradas impossíveis e aquelas que muitos não acreditam que possam ser transformadas em matérias. Síntese, fiz a matéria, foi a primeira vez que uma obra espírita foi mostrada na televisão, na TV Tupi, em 1967, com precisão absoluta. No dia 15 de novembro eu concluí essa matéria e naqueles dias, logo a seguir, eu apresentei a matéria pela TV Tupi. Foi, como era de esperar, uma repercussão estrondosa.
E eu tinha um hábito, viu, Janete, que eu ensino, eu gosto muito de ensinar aos colegas de hoje. No momento que eu fiz uma matéria, desafio, que agradou os espíritas, principalmente os dirigentes daquela entidade, é uma reação humana natural. Olha, se eu puder ajudar alguma coisa, eu estou às ordens. Eu digo, então, será que vocês me ajudam a fazer a entrevista com o Chico Xavier? Por quê? Porque eu já sabia, conhecia a história de Chico Xavier, já tinha ouvido falar de Chico Xavier através de Davi Nasser, que foi quem fez um grande escândalo com o Chico, numa reportagem em agosto de 44, pela revista O Cruzeiro. E como esse colega, Davi Nasser, havia me contado anos antes a história dele com o Chico Xavier e o arrependimento dele, eu guardei aquilo e disse, um dia o Davi me contou a história de Chico Xavier. Quem é esse Chico Xavier? Aí é a história do repórter investigativo. Até onde o Detetive do Além, a reportagem que teve esse título na revista O Cruzeiro, era verdadeira. Até onde essas dúvidas que se levantam de Chico Xavier são verdadeiras? Até onde prevalece aquela época, até onde prevalece o poder da Igreja Católica, que dizem não permitir-se divulgar nada que seja além do catolicismo, principalmente o espiritismo. Então, como era repórter e fui a vida inteira dos desafios, foi um desafio. Através desses diretores, nós mantivemos uma conversação com o Chico. O Chico me veio de perto durante vários meses. Isso começou em novembro, terminou no dia 2 de maio de 68. Quando o Chico, então, mandou um recado por um dos seus diretores, já falecido, em homenagem à sua memória, sempre falo, Dr. José Carlos Ferraz, um grande espírita, batalhador do Américo Barral lá em Itapira. Aí eu fui para Uberaba com uma equipe, uma parafernália que não tem tamanho, ainda num programa aqui há pouco, gravando ainda uma entrevista com um programa de vocês aqui, jornalístico, eu contei as dificuldades técnicas para se conseguir uma imagem naquela época. Fui para Uberaba e demais eu tive um cuidado. O Chico mandou um recado para mim que queria conversar comigo sozinho, sem câmeras e microfones. Eu fui à Comunhão Espírita Cristã, sem câmeras e microfones, mas a 2 quilômetros da casa dele, mais ou menos, eu deixei um equipamento com 9 técnicos, um caminhão de externa com 3 câmeras prontinho para qualquer emergência. Ainda, como é natural, não disse nada ao Chico, mas fui leal com ele. Cheguei, conversei com o Chico algumas horas. E depois de algumas horas, eu vi conversando onde ele gostava sempre, na cozinha de sua casa, onde ele gostava de ter algumas conversas especiais, sozinho, ele e eu. O Chico olhou para mim, em determinado momento, segurou a minha mão, olhou assim e disse, você é quem eu pensava. Vá buscar os seus amiguinhos e vamos fazer reportagem. E apontou para o local, no hotel, onde estavam meus colegas. Esse foi o primeiro impacto que eu tive com o Chico. Ele apontar em direção àquele hotel, que a 2 quilômetros da estrada, ou 3, estava hospedando meus colegas. Horas depois, gravamos a primeira entrevista sobre a qual acabamos de falar. Aliás, esse DVD, ainda na minha palestra agora, há poucas horas aqui no centro, na cidade, eu estive participando da comemoração dos 60 anos de trabalho importante numa entidade espírita no Brasil, no caso de Taubaté. Eu ainda comentei e coloquei as ordens da cidade, através deles, no DVD onde consta essa primeira reportagem. E aí foi a reportagem do desafio, os diretores ficaram temerosos na Tupi, a matéria foi para o ar, fez um grande sucesso, estrondoso, teve que ser reprisada e quebrou-se o tabu de que a maior nação católica do mundo não podia na televisão, principalmente na televisão, dar guarida a um espírita. Esse espírito era Chico Xavier, o espírito de repórter de Saulo Gomes prevaleceu, foi para o ar, a grande imprensa passou a ter coragem de entrevistar o Chico, muitos programas e muitas entrevistas foram mostradas ao Brasil, sempre o Chico pedia que eu estivesse presente com ele nos bastidores, porque aí já eram 2 amigos e confidentes, mais do que repórteres e líderes espíritas. As entrevistas foram muitas durante de 68 a 71. Em consequência deste sucesso, desta confiança e desta aceitação da opinião pública, aí o povo brasileiro descobriu o Chico Xavier. O povo brasileiro, através de Chico, descobriu a importância do que era o espiritismo. 3 anos depois, também numa outra batalha, com uma luta muito grande
contra a maneira de dizer, lutando contra a vontade da direção dos Diários Associados, a TV Tupi em especial, eu consegui impor o nome de Chico Xavier para levá-lo ao programa, que era a maior tribuna de jornalismo que tinha sido no país, de entrevista, melhor dizendo, mas sempre com políticos, que era o Pinga Fogo. Levei o Chico Xavier, valeu a insistência do repórter, a maior audiência de todos os tempos se registrou, e 42 anos depois estou aqui em Taubaté comentando sobre ela, e sobre isso eu tenho falado hoje no Brasil inteiro. Bom, para você que sintonizou agora na TV Cidade, este é o Espiritismo em Flash. A nossa conversa de hoje é uma conversa muito agradável, é com o repórter, o jornalista Saulo Gomes, que está em visita à nossa cidade, participou de uma palestra na 60ª Semana Espírita de Taubaté 2013. Falamos a respeito do início da sua carreira, ele nos contou também da primeira entrevista que fez com Chico Xavier e como chegou ao programa Pinga Fogo. E agora, dando continuidade, isso é uma coisa que me intriga também bastante, porque o programa Pinga Fogo, aliás, a entrevista também em 1968, depois o programa Pinga Fogo em 1971, foram dentro do período do regime militar, a ditadura. E se já era difícil abordar temas normais da vivência, imagino um tema tão polêmico à época como era entrevistar Chico Xavier. Então, como que o senhor conseguiu levar o Chico Xavier no Pinga Fogo, fazer toda a entrevista, né? Conseguiu que isso fosse ao ar? E qual a repercussão disso no sentido político na sua carreira? Olha, no sentido político, já que você fala em regime militar, dos riscos e perigos, eu vou dar um testemunho que vai fazer parte do meu próximo livro, Nosso Chico vai se chamar, de um grande líder, à época um líder direitista, ex-ministro à época, ministro da Marinha, chamado Silvio Reck. E quando o Chico Xavier, logo depois do Pinga Fogo, recebeu uma série de títulos de cidadania em vários lugares do Brasil, e inclusive um ano depois, 72 ou 73, no Rio de Janeiro, recebeu o título de cidadão do Rio de Janeiro, estava presente o almirante Silvio Reck, e que deixou para nós um depoimento de elogios e dizendo que uma das coisas mais perfeitas que ele viu na televisão brasileira naqueles dias de movimento militar foi a entrevista de Chico Xavier no Pinga Fogo. Então, o envolvimento da opinião pública brasileira com Chico Xavier através do Pinga Fogo foi de tal ordem que até esse chamado movimento militar se rendeu, vou usar a linguagem militar, fez continências para Chico Xavier no Pinga Fogo. E só para você ter uma ideia, e não só parou nisto não, a CAPEM, que até hoje existe, alguns diretores talvez até estejam assistindo o canal Cidade aqui de Taubaté nesse momento, a CAPEM, uma grande organização, uma caixa de pecúlio de militares da reserva, foi quem fez questão de patrocinar o Pinga Fogo, foi um dos patrocinadores do Pinga Fogo e até alguma reprise no Brasil inteiro. Então, sem falar agora na dona de casa, no sapateiro, na moça que estava na boate de noite que assistiu o programa, que muita gente não sabe disso, o Pinga Fogo foi um programa que parou o Brasil, especialmente São Paulo. Eu vou trazer detalhes dos bastidores do Pinga Fogo, quando vocês vão saber que as padarias na madrugada, agências de banco que tinham trabalho na noite e na madrugada, famosos restaurantes de São Paulo, casas noturnas, boates, inclusive e dancings em alguns lugares do Rio de Janeiro e São Paulo, e outras, e pessoas diversas que trabalhavam na madrugada, se organizaram em pequenos grupos aqui, ali e acolá. Os restaurantes e essas entidades que eu acabo de falar, barbearias que trabalhavam de madrugada também em São Paulo, levaram um televisorzinho, porque havia chamado no ar que o Chico Xavier ia estar no Pinga Fogo, para assistir Chico Xavier. E aplaudiram depois do programa. Uma boa parte foi como desafio, talvez até por não acreditar, mas principalmente porque muitos diziam assim: mas quem é esse Chico Xavier? Aí viram que era Chico Xavier com 3 horas de programa
no mês de julho, e depois, 5 meses depois, mais 4 horas, um outro programa ao vivo na TV Tupi. Então, em linhas gerais, o Brasil, e aí começa a vir a adesão de pessoas de outras entidades, de outros pensamentos religiosos, que não aderiram, vamos dizer assim, à ideia do espiritismo, mas que passaram a visitar Chico, discutir, conversar com o Chico. E eu vou mostrar as provas disso tudo, de até uma das maiores obras no campo social para atender crianças em Goiás. Isso é uma revelação, Janete, que em homenagem a vocês eu faço. Uma das maiores obras de assistência social a crianças, pensada e sonhada por Chico Xavier, que deveria ter o nome de La Fraternidade, foi instalado há pouco mais de um ano em Goiás, chamado Goiás Velho, e lá está a Igreja Católica e os espíritas conduzindo uma obra social inspirada por Chico Xavier e financiada com doação de Chico Xavier. É emocionante, realmente. Só mesmo Chico Xavier para conseguir uma proeza dessa natureza, né? E esse programa Pinga Fogo, realmente, ele marcou uma época, ele mudou a história do Brasil, mas em especial mudou a história do movimento espírita, mudou a face da doutrina espírita perante os brasileiros. Naquele momento em que o senhor estava entrevistando, ou momentos antes, quando organizava, né, o programa, alguma vez passou pela sua cabeça o momento que o senhor iria viver, assim, mesmo que de relance, a importância daquele programa? Eu tinha dentro de mim a convicção da importância, da gravidade, da seriedade e do desafio que nós íamos enfrentar a partir dali, no momento que eu lutei e briguei tanto com os diretores associados para convencê-los a aceitar Chico Xavier neste programa. Então, lógico, esperava, como teve, uma repercussão muito grande, mas não esperava com sinceridade absoluta que houvesse isso que se pode dizer unanimidade no Brasil, porque as pessoas, lógico, os evangélicos, os católicos, os budistas e tantos outros, cada um continuou com a sua crença e as suas orações, o seu trabalho, vamos dizer, religioso, cada um na sua seara. Mas todos passaram a pensar, dialogar e até discutir alguns problemas ligados a religiões com Chico Xavier. Vocês vão ter surpresa de ver o que bispo do comando da CNBB, que tanto e tanto nos censurou por conta do programa de Chico Xavier, por conta do Pinga Fogo. Vocês vão ver, vão ler no meu livro um documento assinado por um dos maiores bispos do Brasil, pedindo a Chico Xavier, homenageando a Chico Xavier e dizendo que ele tinha gestos ecumênicos que ele, bispo da Igreja Católica, pretendia seguir. Vocês vão ler isto, ver assinado por um bispo dos maiores importantes do Brasil. Coisas dessa ordem nós conseguimos. Esse programa foi tão marcante que hoje em dia nas casas espíritas nós recebemos muitas pessoas que não são espíritas, mas que querem estudar o espiritismo para conhecer. E alguns se dizem espiritólicos, porque eles não querem deixar de ser católicos, mas eles gostam muito da doutrina, né, do que ensina a doutrina. E a partir desse programa, novamente, o seu relacionamento com o Chico Xavier, a sua relação de amizade, se fortaleceu mais, assim, de uma maneira que o senhor já esperava, ou essa convivência com ele ultrapassou sua expectativa inicial? Ultrapassou realmente a expectativa, porque nós tornamos-nos amigos e até confidentes. E algumas desses momentos que nós vivemos, respeitando o silêncio que ele guardou até a sua morte, eu guardarei também, algumas coisas, sem ferir a confiança do amigo, eu vou revelar no próximo livro meu. E eu posso afirmar, Janete, que vai surpreender os espíritas no Brasil alguns aspectos do meu novo livro. Porque há fatos que até mesmo parentes, sobrinhos, filhos de criação, irmãs de Chico Xavier, desconheciam o que ocorria entre ele e o repórter.
que nada mais era que alguns gestos altruísticos, um deles acabei de contar, sem maiores detalhes, que é isso. Chico sonhar e fazer uma obra e reunir numa mesma obra, realmente um gesto ecumênico, como disse o bispo de Goiás, católicos e espíritas para dirigir uma obra social em favor de mais de 400 crianças hoje. Isso é uma coisa fantástica, só Chico Xavier. Só Chico Xavier. E para encerrar, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas eu queria que o senhor então falasse só um pouquinho a respeito daquele programa do SBT sobre o maior brasileiro de todos os tempos. Quando o senhor foi embaixador de Chico Xavier, quem o senhor estava defendendo, digamos assim, o amigo ou essa personalidade fantástica do Brasil? O ser humano inigualável chamado Chico Xavier, que dentre outras qualidades, no meu entender, sem dúvida nenhuma, era acima de tudo o mais humilde dos seres humanos. Eu estava defendendo exatamente este homem, Chico Xavier. Nós agradecemos muito essa conversa, o senhor ter se colocado à disposição, né, se privando um pouco do seu descanso para trocar essas informações com a gente, compartilhar a sua história tão rica, tão fantástica. Daria para a gente gravar muitos outros programas sem retornar ao mesmo assunto, com certeza. Então, agradecemos mesmo a sua disponibilidade e a sua gentileza. Muito obrigada. Eu que agradeço ao Canal Cidade, agradeço a vocês, agradeço os colegas que estão aí, a quem consegue levar em casa essa imagem nossa, né? E dizer que estou feliz e realmente o repouso fica para depois, porque a missão minha e da minha mulher é exaltar e não deixar que se esqueça um vulto chamado Chico Xavier no Brasil. O brasileiro esquece muito a sua história, mas a história de Chico Xavier jamais será esquecida. O maior exemplo de vida que eu conheço. Muito obrigada de novo. E nós agradecemos também ao apoio cultural da Livraria Espírita Caibar Schutel. Agradecemos e mandamos um abraço para a equipe do Espaço VIP Coefer e agradecemos principalmente a sua companhia, a sua atenção como telespectador. Um abraço muito carinhoso, muita paz em nossos corações. Leia e presenteie livros espíritas. Livraria Espírita Caibar Schutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro, Taubaté. Telefone 3665-3344. Livraria Espírita Caibar Schutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro, Taubaté. Telefone 3665-3344. Aceitamos cartão de crédito e de débito.